A paz do Senhor a todos, graças a Deus, estou feliz de estar aqui com vocês, desde a manhã, aprendendo muita coisa. É curioso para quem vive pregando evangelho como eu, ter a oportunidade de ficar sentado o dia inteiro, ouvindo o evangelho. A gente tem alegria em pregar o evangelho e sentir o gosto de ouvir o evangelho. Para mim não é muito comum, porque estou sempre quase nos púlpitos, então raramente eu tenho a oportunidade que Deus me deu hoje de passar o dia inteiro ouvindo o evangelho. Olha, gente, e que evangelho de qualidade. De manhã eu estava ali com o pastor Mateus, lá atrás. Eu disse para ele: Mateus, você pertence a uma nova geração de pastores da Igreja Adventista da Promessa. Eu posso me considerar como uma geração antes de você. Te conheci lá no seminário. Eu posso te garantir o seguinte: isso está acontecendo aqui, já pertence à tua geração, entendeu? Eu não posso dizer que esse tipo de bênção que está acontecendo aqui, que eu considero uma grande bênção para a denominação, para a Convenção Paulista e para a Igreja Adventista da Promessa, eu não posso dizer que isso aqui é fruto de alguma aspiração minha ou alguma contribuição minha, e não estou querendo impor uma falsa humildade, mas eu acho que pertence mesmo à geração do Mateus, do pastor Alex, essa nova geração. Acho que a minha geração, ela sonhou com isso. Ela teve as lutas dela, e eu acredito que a geração do pastor Alex, do Mateus e tantos outros, a minha geração e do Maneulino, acho que ela travou uma batalha para que a igreja compreendesse melhor o evangelho. Ela pudesse fazer uma migração entre o dogma, que é importante, mas ela compreendesse melhor o evangelho, entendeu? Que o evangelho não é apenas um código de moral, pode ou não pode, faça ou não faça. O evangelho considera o ser humano de uma forma integral. Ele é dado, é graça de Deus para o ser humano integral, e não apenas para parte do nosso cérebro, para a gente ficar que nem um robozinho, sabe, limitado a coisa. Não. O evangelho é vida, e vida a gente conversa, a gente dialoga, a gente escuta e fala, a gente vive. Então eu espero que não pare esse treinamento. Eu acho que para não parar esse treinamento do evangelho, depende de vocês, irmão, não depende só de uma diretoria regional, de um departamento de missões. Então aproveito para começar a minha fala já fazendo um apelo, que a liderança da Convenção Paulista aqui presente não deixe morrer esse tipo de evento, que eu vou chamar de evento. A gente critica muito o evento, mas eu acho que depende do evento. Se eu chamar isso aqui de evento, é o tipo de evento que não deve parar nunca. Vocês concordam? Que vocês incentivem a convenção, apoiem a ter sempre esse tipo de evento. Beleza. Por causa do tempo, vamos à minha parte. A igreja, o evangelho e a cultura. Vamos o slide 1 aí, pastor Denis. Vamos ler os 5 primeiros versículos de Romanos. Tá, todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Se você quiser saber sobre igreja mesmo e não perder muito tempo, vai em Efésios. Se você quiser saber sobre a pessoa de Jesus, vai em Colossenses. Você quer saber sobre como se vive na prática a vida cristã, vai em Tiago. Agora, se você quer saber sobre o que é o Evangelho, vai em Romanos. Você já vai direto. Você vai ser bem objetivo. Esses 5 primeiros versículos, eles falam de 2 grandes pressupostos que o apóstolo vai discorrer sobre toda a carta dele, nos 16 capítulos, mas sobretudo nos primeiros 8 capítulos, né? Que é a finalidade da igreja, que é a glória de Deus. No final, Deus só vai receber a glória final da igreja. Aliás, é a única instituição na terra que Deus recebe glória, gente. Tem muita gente que fala de Deus, muitas ONGs, tem muitas músicas, muitas peças de teatro, tem muitos livros. A cultura ela é muito diversificada. E a cultura religiosa, mesmo feita pelos não salvos,
que usam a religião, ela tem coisas extraordinárias, mas glória mesmo que Deus aceita é só da igreja. Toda a arte que sobe é a arte da igreja, tá? Em todas as suas facetas e em todos os aspectos. Então a finalidade da igreja é a glória de Deus e a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Então é esses dois grandes pressupostos que Paulo vai tratar na Epístola aos Romanos. E aí o pastor Mateus me pediu para a gente fazer um resumo aqui de um trabalho feito pelo pastor Elidório, que é um homem respeitado, não só apenas no Brasil, mas no mundo, como uma autoridade na área de pregação do Evangelho em contextos culturais os mais difíceis do Evangelho penetrar. E ele é, de fato, talvez a maior autoridade hoje no Brasil nessa área, né? E a gente fez um resumo do trabalho dele, de uma palestra que ele fez em Belo Horizonte, para atender aqui o pedido do nosso congresso nesse dia aqui. Vamos para o slide 2, por favor. Já está aí? Vamos ler o que está escrito aí, gente? Vamos lá? O primeiro versículo para repetir, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele começa falando aí de três coisas bem bacanas, né? Quando Paulo fala, por exemplo, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está falando aí o que ele é. Entendeu? Então, quem é você? Não dá para escutar tudo que a gente escutou de manhã sem que a gente faça uma reflexão sobre o que a gente é. Né? Na epístola da salvação, a epístola mais contundente, a mais cirúrgica, a mais poderosa epístola sobre a salvação, como é que uma pessoa é salva. Romanos, Paulo começa mostrando quem ele é. Né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Né? E aí ele fala do ministério dele, ele é chamado para ser apóstolo, é o que ele faz. O congresso visa levar a igreja a ser missional, a cumprir a missão, que não é dela, é de Deus. Mas não dá para ela fazer isso sem ela saber quem ela é. Ela vai fazer o que se ela não sabe quem ela é? Tá? Primeiro Paulo diz quem ele é, porque quando a gente sabe quem a gente sabe a nossa missão. Ele está falando da identidade dele. Você vai qualquer autarquia, precisar de alguma coisa, de qualquer área do governo, ou mesmo de empresas privadas, ele vai pedir a sua identidade. E a funcionária vai atender com base naquele documento. Aí sim ele vai saber quem você é, o que você pretende, ele vai pesquisar o teu nome, para poder te prestar aquele serviço. Então, o servo de Jesus Cristo é apóstolo, não o contrário. Não existe apóstolo que não seja servo, gente. É impossível ser apóstolo sem ser servo. O cara é apóstolo quer dizer enviado, é a missão, a igreja é enviada na missão. A gente só pode ser uma igreja missionária se a gente for uma igreja serva. Serva de quem? De Jesus Cristo. Entendeu? É perigoso uma denominação, sinceramente, que não aprendeu a ser serva de Jesus, que se gaba de muitas coisas. Nós podemos nos gabar de muita coisa, nós já temos 85 anos, nós temos muita história no Marco Pontilho Caminho, se ele for atualizado nos próximos 20 anos, que ele foi escrito aí, já vai uns 20 anos. Em 20 anos depois da última edição, já tem muita coisa que aconteceu nesses últimos 20 anos. Muita coisa pode entrar no Marco Pontilho Caminho, a gente pode se gabar de muita coisa ali. Mas se em 85 anos, essa igreja, como disse o pastor Agreste aqui, a gente pode ter pego uns vícios esquisitos, que a gente pode ser uma denominação que não é serva de Jesus. Então nós não vamos cumprir a missão. Pode dar palestra que der aqui, dias e dias de seminário. Se a igreja não aprendeu a ser serva de Jesus, conectada com Jesus, ela não vai cumprir a missão de uma forma que agrada a Deus. Então Paulo mostra a identidade dele no primeiro versículo. Ele é servo de Jesus e por isso que ele é apóstolo. Tá? Então o relacionamento do apóstolo define a pessoa dele. Qual é o relacionamento do apóstolo? Ele se relaciona com quem, irmãos? Com Cristo. Quem não gosta de Jesus nunca pode pregar o evangelho. Vai estar pregando ética, vai estar pregando moralismo, religiosidade, vai estar pregando opinião pessoal. O crente adventista da promessa que não gosta de Jesus, ele não vai cumprir a missão de jeito nenhum, a missão que agrada a Deus.
Ele não vai apresentar um fruto, porque isso é impossível. Então, o que nos define não é o que a gente faz, mas o nosso relacionamento com Jesus, né? A gente pode fazer muita coisa, mas se a gente não tem um relacionamento com Jesus e não serve a Jesus, nosso trabalho é inútil. Isso é fundamental, gente, que a igreja Adventista da Promessa tenha a marca de Jesus. Quando olharem para nós, o pessoal facilmente, em vez de nos rotular como legalistas, moralistas, ou qualquer outra coisa, assim, essa igreja é cristocêntrica. Eles falam bastante de Jesus. Quando a gente vai na igreja deles, é difícil sair de um culto que a pessoa de Jesus não tenha sido exposta, sabe quem ele é, a missão dele. Seria muito bom se o pessoal que se aproxima de nós, ou que a gente se aproxima deles, ficasse com essa impressão maravilhosa, de que nós conhecemos Jesus e nós nos relacionamos bem com Ele. Tá? E a mensagem de Paulo, né, que ele fala aí, ó, ele diz que ele é separado para o Evangelho. Então tem aqui quem ele é, o que ele faz e o conteúdo que ele tem. Porque ele é servo, ele pode ser enviado. Enviado a fazer o quê? A dar opinião pessoal? Não. A pregar o Evangelho. Paulo é proibido de dar opinião pessoal. Eu acho que deveria ser proibido. Se tivesse que ter uma lei, a gente cria muito a lei, né? Alguém já disse que quanto mais lei a gente criar, mais pecado a gente cria. Né? Então, mas devia ter uma lei na nossa igreja que devia ser proibido que alguém que subisse no nosso púlpito dar opinião pessoal. Porque ninguém podia, é proibido na Bíblia. Você subir no púlpito está dando opinião sua. Se você quiser dar opinião, não é grosseria não. Faz um concurso, manda o teu currículo lá para o Datafolha, lá para o Ibope. Lá que é lugar de dar opinião. O púlpito é lugar de pregar o Evangelho, amém, irmãos? Então, Paulo é servo de Jesus. Paulo, o que ele faz? Ele é apóstolo, ele é enviado e ele tem um conteúdo. O enviado tem um conteúdo, que é o Evangelho de Deus. Aí é o tuteu, o Evangelho tuteu, lá do grego, que é o Evangelho de Deus. Tá? É ruim demais, a não ser na hora que perguntam para nós aqui a nossa opinião. Aí tem a hora da opinião aqui, ó. O que você pensa? Aí vem as perguntas. Olha, eu penso isso, na minha opinião é isso. Mas aqui no púlpito, na hora do culto, ou qualquer outra hora, não tem jeito. O Evangelho é de Deus. Evangelho tuteu. O Evangelho de Deus. O Evangelho não é de nenhum pregador. Eu acho perigoso vincular a pessoa ao Evangelho, com quanto o Evangelho esteja em nós. Mas o pregador que deixa para o público a ideia de que ele é dono do Evangelho, se não for ele, ninguém entende o Evangelho, entendeu? Eu acho isso complicado. Você vincular curas, que faz parte do Evangelho, a uma pessoa. Você vincular, por exemplo, uma libertação, que faz parte do Evangelho, a uma pessoa. O Evangelho, gente, ele é profundo, ele é abrangente. E Paulo está dizendo que o Evangelho é de quem? De Deus. O pregador tem que deixar claro que aquela maravilha que o povo acabou de ouvir é de quem? De Deus. Senão não vai operar. Tá? Você pensa que isso é chover no molhado? Não é. Isso é uma coisa muito séria. Se a gente quer ser uma igreja missional, uma igreja que cumpre a missão, a gente precisa ter muito claro. Os companheiros que vieram até agora, eles fizeram questão de dizer isso aqui para nós, cada um na sua forma. De dizer para nós, claramente, que o Evangelho precisa ser repetido. Ele precisa ser pregado para nós mesmos. Deixe de pregar o Evangelho na igreja para o nosso povo, para você ver que vai se transformar. Logo, logo essa igreja não é mais igreja. Porque o que faz a igreja ser igreja é o poder do Evangelho que está nela. O que é a igreja, a não ser o Evangelho chegado, o Evangelho acessado? É o Evangelho que faz a igreja ser igreja. A igreja só é igreja porque ela conheceu o Evangelho. E ela tem esse Evangelho com ela porque esse Evangelho a salvou. E é isso que a fez igreja. Isso é muito importante. Então, a natureza do Evangelho não é Paulo nem a igreja, mas o próprio Deus. Tá? Aí eu pergunto, sinceramente, será que muitas das nossas igrejas não fica esse estigma de que é ali que o negócio vai acontecer? Assim, olha, eu vou lá na igreja, mas é o nome da igreja, entendeu? Ou é alguém de lá. Então, eu vou lá por causa do Evangelho, eu vou lá por causa de Deus. Porque às vezes a gente não deixa transparecer isso, a gente deixa transparecer que a gente vai resolver, e não resolve. A gente vai se perdendo. Então, o Evangelho pertence a Deus, o Evangelho é a manifestação de Deus, o Evangelho
só se expande por causa de Deus, e o Evangelho é para a glória de Deus. Aqui no Congresso tem que ficar a cara do Evangelho. Tudo bem, veio o Agreste, depois veio o Alex, veio Samuel, eu estou aqui, daqui a pouco eu leio, tu vem. Mas quando terminar tudo, tem que ir para casa assim, caramba, o Evangelho foi falado, o dia inteiro eu ouvi o Evangelho. Ir para casa assim, olha, o Evangelho é de Deus. E o que é o Evangelho, gente? É Jesus. Tem que ir com isso. E por que eu tenho que pregar o Evangelho? Pelas razões que a gente ouviu lá. Entendeu? Você vai louvar a Deus pelas pessoas que falaram? Sim. Mas o que tem que ir contigo é o Evangelho, amém? É o Evangelho. Senão não vai virar, gente. O Evangelho é a mensagem de Deus para a redenção da igreja, ou seja, dos salvos. Tá? Eu disse redenção da própria igreja. Repito, ó. Deixe de pregar o Evangelho na igreja, ela vai deixar de ser igreja. Ela vai virar um outro negócio, mas não igreja. Porque o que faz a igreja é o Evangelho. Slide 3 aí, por favor. Vamos ler os versículos de 2 a 4. Obrigado, irmão. Para a gente dar sequência ainda nessa parte da igreja. Depois a gente vai pegar a cultura, rapidão. Vamos ler de novo, só para ficar, ó. Prestem bem atenção, ó. O qual antes é o Evangelho, ó, prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de quem? Continue. Nós vimos no versículo 1, a natureza do Evangelho é de Deus. A natureza do Evangelho é Deus. Então a gente não pode vincular o Evangelho, com base no versículo 1, a coisa de homem. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor escritor. Foi citado aqui muitos escritores, esses caras são tudo usados por Deus. Esses caras sérios que foram citados aqui. Mas eles não são o Evangelho. Foi citado aqui muitas igrejas, inclusive a nossa, que é de Cristo, que não é nossa. Mas a igreja não é o Evangelho. O Evangelho é Deus. Agora a gente vai ver aí nesses 3 versículos, aí a mensagem do Evangelho. Né? Mensagem do Evangelho. Quem é o Evangelho, gente, segundo esses 3 versículos? Respondam aí. Quem é o Evangelho? Respondam aí, porque vocês já são tudo maduros. Quem é o Evangelho, irmãos? Esse é um nome poderoso. Falem com alegria. Quem é o Evangelho? Jesus. Bem alto. Quem é o Evangelho? Isso não é manipulação, não. O nome de Jesus, de fato, é poderoso. Vamos dizer mais uma vez o nome dele? Jesus Cristo. Viu? O Evangelho é Jesus e Jesus é Evangelho, gente. O Evangelho virou carne. É o maior exemplo de contextualização. Né? O Evangelho criando cabelo, pele. O Evangelho no útero de uma mocinha, virgem. Vocês não acreditam nisso, né? Ixi. Eu, hein? Acredito ou não? Samuel, o negócio está feio. Irmão, ó, então o Evangelho é Cristo. Tem 2 palavras gregas aqui para citar aí. A palavra Evangelion e a palavra Epangelia. Evangelho prometido. Então o Evangelho, gente, é o cumprimento de promessa. Tá? Jesus veio, entrou no útero de uma mulher e virou gente, Deus. O Evangelho virou carne. O Evangelho é a palavra. Então, a mensagem do Evangelho é Deus em carne. Entendeu? Vocês já sabem, e eu tenho quase certeza de afirmar, correndo o risco de ser indelicado com você, mas de arriscar dizendo que vocês às vezes desconfiam, porque vocês já sabem disso. Talvez vocês sejam tentados a achar que se alguém for pregar no sábado de manhã, sem nenhum visitante, esse Evangelho encarnado, que Jesus encarnou, talvez você vá embora, porque você já sabe isso. E você está muito enganado. Esse é o papel de Satanás, do anticristo. O papel do anti-Jesus, do anticristo, é sempre diminuir Jesus. É sempre fazer com que Jesus, no teu coração, seja cada vez menor. E ele faz isso,
diminuindo bastante as pregações sobre Jesus na igreja. E outros temas assumem o lugar de Jesus, o Evangelho. E você pensa que ouvir sobre Jesus é chover no molhado. Aí leia Colossenses 1, escrito por esse mesmo Paulo. Lá diz que ele simplesmente, ele é tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito de toda a criação. O Pai deu a ele todo o poder, e nele tudo subsiste. Amém? Gente, eu estou falando de Jesus. Amém? Está vendo como o coração é gelado? O papel do anticristo é gelar o nosso ânimo sobre Jesus, de forma que quando a gente fala nele, a gente não se anima muito. Peguei você, legal, né? Eu fiz um pacto com Deus, acho que foi o único pacto que eu fiz com Ele, porque eu fiquei com medo de fazer outro, porque eu tenho certeza que eu vou falhar. Então, esse eu me arrisquei. Vários irmãos me convidaram para pregar aqui. E pode me convidar para pregar, se eu puder eu vou, com muita alegria. Vocês podem colocar o tema que vocês quiserem para mim. Eu vou pregar no tema que vocês quiserem. Mas eu vou colocar Jesus no meio desse tema. Eu prometi para Ele que aonde eu for, eu vou falar dEle. Porque Ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. O Evangelho também, aí diz que o Evangelho é um mistério. Esse mistério que estava oculto já foi revelado. Então o Evangelho é acerca de seu Filho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a vida e a obra de Jesus. É acerca do prometido. Qualquer coisa fora disso não é Evangelho. E eu acho que às vezes a gente está tendo problema desse não crescimento que todo mundo quer e sonha. Eu tenho quase certeza que um dos problemas é porque a gente precisa trazer Jesus de volta para a Igreja Adventista da Promessa. Ele é o dono dela. Quando eu assumi a presidência da igreja, uma frase que o Espírito Santo colocou na minha mente, no tal do discurso do presidente, que sempre tem aquele discurso lá, né? Eu me lembro que o Espírito Santo colocou na minha mente, olha, fala para eles que eles precisam devolver o meu filho para a minha igreja. Não que Jesus não estava, é uma questão de ênfase. Para cada geração, devolver para essa geração. Não que as outras não tiveram, mas nós já vimos aqui que o mundo destrói. O mundo afasta, o mundo esfria o Evangelho, né? A gente se afasta do Evangelho. Conforme o tempo, entendeu? Os mais antigos, eles não têm mais o mesmo fervor. Eles confiam na experiência, confiam no conhecimento, mas não é assim. Então, a gente percebe claramente que a igreja de Roma, por que Paulo fala para uma igreja que Jesus é prometido? Por que esse negócio tão óbvio? Por que escrever as bases, os fundamentos que geralmente a gente ensina para crente novo, neófito, chegado recentemente? Por que Paulo faz questão de explicar tudo isso que é basilar para uma igreja poderosa como a igreja de Roma? Porque Paulo era famoso, gente. Na verdade, a fama de Paulo correu por todos os lugares. E os apóstolos que seguiam Paulo, ou que eram companheiros de Paulo, que a maioria já tinha morrido, também tinham uma fama terrível, porque depois de Atos 2, eles se tornaram pessoas de fato diferenciadas no mundo da época. Então a igreja tinha vontade de conhecer Paulo, porque a fama do homem era gigante. A cobra não dava jeito no homem, cobra venenosa. A sombra do homem curava. Ele foi levado ao terceiro céu, ele tinha visão de anjo. Ele entrava num barco, o barco afundava e ele não morria. Ninguém dava jeito no homem, entendeu? Quem é que não queria conhecer esse homem? Todo mundo esperava Paulo em Roma. E antes Paulo mandou uma carta para lá. Ele disse assim, eu não sou o Evangelho. Eu não sou Jesus. Eu não tenho o poder do Evangelho. Eu não tenho o poder de Jesus em mim mesmo. O Evangelho que eu tenho é de Jesus. O poder que habita em mim e que vocês tenham ouvido falar aí é de Jesus. Tudo que eu tenho é de Jesus. Eu não era nada e hoje eu sou tudo. Samuel falou, o pastor Samuel, que um cara disse que ele era um lixo. Hoje ele não é mais um lixo. Quem era Paulo e quem é Paulo hoje?
É por isso que tem que pregar o evangelho na igreja. Eu acho que o Espírito Santo está dizendo, primeiro preguem na igreja, no evangelho. Depois nós vamos fazer a missão. Quem sabe Deus está dando um tempinho para nós, primeiro nos ensinar o evangelho. Será que nós teríamos a humildade de reaprender o evangelho, irmão? Sinceramente. Você tem humildade de reaprender o evangelho? Você teria essa humildade por amor a Jesus? De admitir assim, tá bom, eu vou sentar, me ensinem. Os mais antigos teriam humildade de aprender com os novos pastores? Eu dei aula para o Eleilton, ele vai dar aula para mim na pós-graduação. E aí, como é que fica agora? Eu tenho humildade de ouvir a aula do pastor Eleilton? Será que a gente tem humildade, irmão, de ouvir o evangelho de novo, o evangelho de Jesus? O que vocês acham que vai acontecer com você se você ouvir de novo o evangelho? Estava dando uma aula de Apocalipse num lugar aí, não era FATAP, era uma igreja. Aí no final, uns 3, 4 irmãos disseram assim, pastor, a vontade que eu tive é de aceitar Jesus de novo. Eu digo, meu irmão, por que tu não fez isso, não? Se vocês admitem, vocês têm a humildade de admitir que a gente precisa ouvir de novo o evangelho? O tema é agora, a missão, entender, a igreja, a cultura e a cultura. Gente, como é que nós vamos pregar para esse mundo tão troncho que nós já ouvimos até agora aqui, se a gente não conhece o evangelho de novo? Se a gente não tem o evangelho no coração, né? O evangelho é Cristo, conhecer o evangelho é conhecer Jesus, viver o evangelho é viver Jesus, proclamar o evangelho é proclamar Jesus, e negar o evangelho é negar Jesus. Tudo é Jesus. Tudo. Tá? Quem é a cabeça da igreja, gente? O que é o corpo sem a cabeça, irmãos? Nada. Entenderam? Então, se o evangelho não é o pastor, o líder cristão, se o evangelho não é a igreja, qual é a primeira missão da igreja? A primeira missão da igreja não é um jogo de palavras que eu vou dizer, e nem querer ser diferente ou ser original. Até porque isso aqui tem em qualquer livro sério que diz o que é a igreja e a missão da igreja. A primeira missão da igreja não é pregar o evangelho, a primeira missão da igreja é morrer por Cristo. Entendeu? Não tem como, gente, morrer, pregar o evangelho, fazer a missão, se não tiver crucificado em Cristo. Se não tiver morto. Tem gente que pensa que porque Cristo morreu por ela não precisa morrer. Ora, Cristo morreu por nós é uma parte do evangelho. A outra parte do evangelho diz que se já estamos crucificados com Cristo, a gente não pode olhar para a cruz de Jesus com indiferença. Pregue um outro evangelho que não tem essas conotações para ver se vai ter um efeito real e alguém vai ser salvo. Não vai, você vai perder seu tempo, perder seu trabalho. E se frustrar, dizendo que o Espírito Santo não te usa, que você não sabe pregar, que você não sabe evangelizar, que outros têm resultado e você não tem, que você não tem fruto, que você não tem dons. O evangelho, a primeira missão da igreja, gente, é ser uma igreja morta para si mesma, que 85 anos tem muita coisa que ela adquire, que não é de Jesus, e ela pega aquilo para ela, então ela fica sendo um negócio meio esquisito. Então ela precisa entender que ela precisa abrir mão de muita coisa. Todos esses penduricalhos que a cultura de 85 anos colocou em nós, que foi falado até agora, levem isso a sério, irmãos. Os pastores novos não estão querendo mudar, assim, querendo estragar a igreja. Esses caras que estão aqui, eles são gente séria, irmãos. Esses pastores novos, eles não são para brincadeira. Eles não são perfeitos, como nós da geração anterior, não somos, antes de mim também não era. Mas antes de mim, a minha, não era pervertida nem perversa. A gente também tentou fazer o melhor. Mas eu garanto para vocês que essa nova geração de pastores tem um compromisso muito sério com o evangelho. Eu posso testemunhar disso aqui para a glória de Deus. Então, por exemplo, como é que nós vamos ser igreja se Jesus é tudo? Eu não sou o evangelho, você não é o evangelho. Nós, como igreja, não somos o evangelho. O evangelho é quem? É Jesus, o evangelho de Deus. Então, por exemplo, se Ele é o evangelho, e o evangelho morreu na cruz, e o evangelho diz que nós devemos morrer com Ele, a primeira missão da igreja, para ela cumprir a missão real, ela morrer. Ela tem que abrir mão das coisas que ela gosta.
Diminuir um pouquinho a paixão denominacional para que o Evangelho apareça. E não fiquem tristes por eu dizer isso, eu falo isso com convicção, tem que pregar, gente, eu não posso ser infiel. Eu acho às vezes um exagero. A família do pastor João Augusto não gosta da maneira como alguns endeusam o pastor João Augusto, porque ele não gostava. É só ler os escritos do pastor João Augusto quem andou com o pastor João Augusto. Eu sei porque eu ouvi os parentes dele que andavam com ele, os pastores que conheceram ele aqui em São Paulo, eu não conheci João Augusto. E ele sabe que o pastor João Augusto era um homem simples. E que ele não passou de um servo de Deus, como Paulo. Entendeu? Vocês querem ser usados por Deus? Abram mão um pouquinho de vocês, morram um pouquinho nos gostos de vocês. Vamos deixar a igreja morrer um pouquinho sobre aquilo que ela gosta demasiadamente para o Evangelho fluir, irmãos, em nome de Jesus? Vamos, irmão, vamos fazer isso. Que aí para um pouquinho do discurso, vamos um pouquinho para a prática, né? Então a primeira missão da igreja não é pregar, a primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado, tudo isso é evangelho. Adorar é evangelho, mas não é a primeira missão da igreja. A primeira missão da igreja é morrer para o mundo e viver para Cristo, porque Ele é o evangelho. E para a gente cumprir a missão de Deus, nós temos que ter o evangelho. E ter o evangelho é ter Jesus. E ter Jesus é deixar Ele vivo. Para deixar Ele vivo em nós temos que morrer. Entenderam? Uma igreja que não morreu ainda para si mesma, não vai ter Jesus vivo nela. É exatamente isso que Paulo quis dizer quando ele disse, não mais vivo, complete, mas Cristo vive em mim. Porque aquele Paulo velho, famoso, antes de Damasco, já era. Um novo Paulo surgiu. Morreu um Saulo, nasceu um Paulo. Isso é muito importante, né? Então, antes de pregar para os corruptos, antes de pregar para os pervertidos, antes de pregar para os ímpios, Deus Pai, por meio de seu Filho, prega o seu Evangelho para a igreja. O julgamento, quando Jesus voltar, vai começar por quem? Pela igreja. Depois o mundo será julgado. Então não estranhe quando o Espírito Santo colocar a gente no púlpito para pregar o Evangelho para a igreja. Deus está salvando a igreja. Salvando a igreja para poder usar a igreja. Tá? Assim, vocês sinceramente, eu pergunto para vocês aqui, ó. Vocês acreditam, por exemplo, que Deus está desde manhã aqui nesse auditório pregando para vocês? Esqueçam Agreste, gente. Ele é um grande servo de Deus, que vocês devem orar muito por ele, porque ele é um homem que está sendo usado para fazer grandes alterações na igreja brasileira e fora do Brasil. Esqueçam o pastor Alex, ele é homem de Deus, o Samuel, eu e o Eleilton. Entendam, em nome de Jesus, ó, Deus está falando aqui na Paulista, gente. Ele está pregando o evangelho para a igreja dele, para os líderes que ele chamou. Porque ele quer usar em missão, ele quer primeiro matar essa igreja com o evangelho e reviver essa igreja para essa missão de salvar os pervertidos. Então o evangelho só fará efeito no coração dos não salvos se antes tiver transformado ou frutificado na vida dos salvos. O slide 4, por favor, Denis. Vamos ler o versículo 5? 1, 2, 3 e... Então nós temos aí a natureza do Evangelho, que é de Deus, o Evangelho é de Deus. É importante, é divino, o Evangelho é divino. Nós vimos aí a mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é a mensagem. Então não tem como você ser salvo sem Jesus e não tem como você pregar outra coisa que não seja o Cristo. Então, não fica querendo colocar outro conteúdo, opinião pessoal. E agora a gente vê no versículo 5 o efeito do Evangelho. Leiam de novo, gente, para vocês responderem para Deus e para você mesmo. Qual é o resultado do Evangelho? Qual é o efeito do Evangelho? Vamos ler de novo? Ó. Quando a gente recebe a graça, o que é que a gente recebeu? Quando diz assim, a graça nos alcançou, o que é que nós acabamos de receber? A salvação. E o que é que logo vem junto da salvação? Atenção, gente, isso aqui é sério, hein? A maneira como Deus está falando desde o início, não, ainda não é a obediência.
O que está colado na graça? O que é apostolado? Qual é a interpretação correta de apostolado? Enviado, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. O Evangelho é de Deus, o Evangelho se manifestou em Jesus, não dá para colocar outro conteúdo, não há outro fundamento, já foi posto. Paulo chega a dizer que seja maldito se alguém colocar um outro fundamento. Muito bem. Então, quem recebeu a graça, o Evangelho de Deus, que é Jesus, quem já recebeu isso, que é você, amém? Você já recebeu, amém? Pô, uma salva de palmas para Jesus que salvou, vai. Eu sou encantado com Ele, vamos adorar o nome dEle. Ele é Deus, Ele é o Evangelho de Deus, encarnado, Senhor Jesus. Então olha só, então quem recebeu Jesus, automaticamente recebeu o que junto? Já vem louco no pacote. O apostolado, gente. Vamos ler a primeira parte do versículo, ó. Pelo qual recebemos graça e o apostolado. Você não pode dizer, cara, que a vida dos ímpios não tem nada a ver com você. Isso é uma traição a Jesus. Ficar sentado a vida inteira no banco é traição a Jesus, ao teu Salvador. Tu foste arrancado do inferno, amém, das trevas para a luz. Olha só, você estava nos braços de Satanás, agora você está nos braços de Jesus, amém? Não é algo glorioso? É ou não é? Junto com essa maravilha, Deus te deu o apostolado. É aquele Jesus que diz assim, vinde a mim, ó. É o mesmo que diz assim, ide. Pensa no negócio que Jesus, assim, é uma palavra minha, né? Eu acho que não é assim, o jeito de falar que eu quero dizer, a essência é, Deus não gosta desse negócio de, quem mima filho é nós, que a gente é cheio de defeito. Ele diz assim, vem, pode vir todo torto, igual o garotinho lá que o pastor Samuel contou, que parece que alguém queria que ele tivesse uma outra roupa, sei lá, um moleque embora, do jeito que o moleque estava. Pode vir do jeito que está. Meu amigo, recebeu a graça, na hora já recebe o apostolado. A graça é assim, vinde, vós que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Acabou de vir, trocou o fardo, já recebe o apostolado, ide. Deus não é pai que fica mimando, sabe, filho. Eu vou contigo. Por onde vocês forem, eu vou contigo. Venham e vão. Os apóstolos queriam ficar na presença de Deus quando Cristo se transfigurou. Na hora, meu amigo, Jesus já mandou ele descer porque tinha um moleque endemoniado lá embaixo. Eles queriam ficar de boa lá, fazendo cabaninha em cima lá. Entendeu? Isso é muito importante, gente, ó. O efeito do Evangelho, o que é o efeito do Evangelho? É a salvação e a missão. É automático, gente. Depois que o Evangelho desce, você conhece o Evangelho, que é Jesus, então você é salvo e você ao mesmo tempo se transformou num missionário ou numa missionária de Deus. A ideia missional hoje, ela traz uma conotação e uma explicação concreta, inescapável, inapelável para cada salvo. Não tem mais desculpa, porque a palavra missional é uma palavra missionária, ou uma palavra com a linguagem de missões, que quer dizer que todos são missionários, independente do lugar onde você viva, você é apóstolo, você é enviado de Deus. Tá? Então, a igreja recebeu essas duas graças, né? Deus tem um povo espalhado em todo o mundo. Presta atenção, a igreja está espalhada no mundo. A igreja que já é a igreja e a igreja que ainda não é completa. Então nós temos uma igreja que ainda não é igreja, mas que faz parte da igreja que já é igreja e que vai formar uma só igreja. Essa igreja que ainda não é igreja, como é que ela poderá ser igreja, irmãos? Por essa graça número 2 aí, essa graça salvífica número 2, que ela é compartilhada pelos que receberam a graça e que agora são apóstolos, são enviados. Então a igreja tem que ir no mundo. É muito triste, é porque eu não posso ficar mais chateado porque eu não sou mais menino. Mas antigamente eu ficava mais chateado. O irmão dizia assim, vocês estão gastando dinheiro lá na África, vocês estão gastando dinheiro não sei aonde. O Vale do Jequitinhonha está morrendo de fome. Eles então tá bom, vamos então fazer um projeto para o Jequitinhonha, mas vamos fazer, irmão. Não vamos criticar por a gente estar pregando, porque quem é salvo já recebeu o envio. E a igreja está em todos os lugares do mundo. A ordem de Jesus não é para ir no mundo inteiro? Então ele usa todas as denominações cristãs, que é uma igreja só,
Ele vai aperfeiçoando essas denominações, que é a única igreja, para a volta dele. Né? E essa igreja tem que ir buscar essa igreja que ainda não é igreja, mas que será a igreja, que formará a única igreja. Então não tem como, gente. Nós precisamos, de fato, ouvir a voz de Deus e mudar para sermos uma igreja que cumpre essa missão. Quando você não conhecia Jesus, tem certeza que você tinha projetos. Vou casar, vou estudar, me formar, vou ganhar dinheiro, vou ter uma casa, enfim, ter filhos, etc. Mas quando você conhecer o Evangelho não tira esses projetos de vida seu, mas o Evangelho assume o comando. Porque agora, tudo que você vai fazer, agora está a reboque do Evangelho. Porque você agora é apóstolo, enviada de Deus, porque tu recebeste graça para isso. Então, essa é a missão da igreja. Vocês acreditam que se a gente falar 10 anos nesse tom, vocês acreditam que nós vamos ter resultado? As criancinhas que têm 6 vão estar com 16? As que têm 8 vão estar com 18? Você que tem 60 vai estar com 70, entendeu? Mas nós teremos ou não teremos uma nova igreja? Nós teremos uma igreja missional. Uma igreja que cumpre a missão. O slide 5 aí, companheiro. Vamos ler aí? O Evangelho converte o ser humano. Então vamos ver o Evangelho e a cultura agora para a gente ir para a parte final. Essa igreja que recebeu a graça e o apostolado, que sabe que o Evangelho é de Deus, que o Evangelho é Jesus e que o Evangelho salva e transforma, e que tem uma igreja que não é a igreja ainda, mas que vai ser igreja, e que só vai ser igreja pela igreja que já ela tem que pregar no mundo hostil. A igreja está no mundo, e o mundo é multicultural, multirracial, multiétnico, e o mundo nosso já foi bastante falado aqui, ele é bastante complexo, é bastante mutante. Tá? A pessoa para crer, que recebe o Evangelho, passa a crer no que não cria, e passa a não crer no que cria. Então o Evangelho atinge mesmo a pessoa muda mesmo, você é testemunha disso na sua própria vida. Mas o Evangelho, gente, não confunde ou não converte apenas a nossa crença e o nosso comportamento. Por isso essa é a parte da cultura aqui. O Evangelho também converte a nossa cosmovisão. Vamos repetir essa frase? O Evangelho converte a nossa cosmovisão, vamos lá? O Evangelho converte a nossa cosmovisão. Ele não converte apenas a minha convicção e o meu comportamento que muda, mas também a minha visão do mundo, porque eu sou enviado para as culturas, no plural. Então, o Evangelho me dá uma visão do mundo de Deus, porque o Espírito Santo é o instrutor, ele que criou todas as coisas por meio de Cristo. Né? Paul Riba que declara o seguinte, ele diz que se houver conversão da convicção, do pensamento, sem mudar o comportamento, ele diz que o resultado é uma falsa fé, ou uma fé falsa. Porque muda a convicção, fica só no cérebro, mas não muda comportamento, e a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, é uma falsa fé. O Paul Riba continua dizendo o seguinte, ele diz que se houver conversão do comportamento, das atitudes, sem convicção, o cara que começa a fazer o que é certo, mas não tem convicção por que ele faz aquilo que é certo, ele vai dizer que o resultado é uma igreja nominal. Você vai conversar com essa igreja, ela não prega a essência do Evangelho, ela não tem convicção, ela tem etiqueta, ela é apenas comportamental, pode, não pode, tudo muito bonitinho, tudo certinho, empinho, o tamanho do cabelo, tamanho de CDK, de saia, começa essas... Bom, não vou nem entrar nisso aí. Paul Riba continua dizendo, se houver conversão de convicção e de comportamento, os dois, mudou a convicção, mudou o comportamento, mas sem a conversão da cosmovisão do mundo, ou seja, sem a disposição da igreja, ou sua, de entender as diferenças, se você não estiver disposto a entender que o mundo é diferente, que as pessoas são diferentes, mesmo que isso te machuque, meu amigo, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma igreja que vai falar bem no culto, vai falar bem nos encontros sociais, mas não vai fazer diferença alguma na sociedade, na faculdade, nas praças, nas ruas. Porque ela não quer saber e ela não quer entender.
Ela acha o mundo sujo e fedido demais para o gosto dela. E ela se recusa a dialogar com os pervertidos. Posso fazer um desabafo aqui para vocês? De boa. Estou mordido com os comportamentos que eu vejo de algumas pessoas que se dizem pastores no Brasil, principalmente esses pastores políticos, que usam bastante as redes sociais, disseminando ódio contra os gays. Isso não é evangelho. Não tem ódio no evangelho. Literalmente eu li essa semana, e vários adventistas da promessa me enchendo no meu WhatsApp lá, dá vontade de socar. Eu não posso fazer isso, então tem que orar, né? Guerra declarada, está escrito lá. Marcando encontro para perseguir uma mulher que veio, uma filósofa, queriam bater, atacaram ela no aeroporto, em nome da moralidade cristã. Acho que agora a ideologia de gênero vai destruir a família brasileira, a ideologia de gênero agora é mais poderoso que Jesus. Deus o livre, agora vai acabar com a minha família. Eu estou tremendo lá em casa com a Vlad e os meus filhos. Tenho 2 moleques, que agora com a ideologia de gênero nós estamos perdidos. O evangelho não vale mais nada. A ideologia de gênero é mais poderosa que o evangelho do que Jesus. Sabe por que a ideologia de gênero pode destruir a tua família? Porque falta evangelho lá. Desculpa. Eu pedi licença para o desabafo. Vocês me deram? Quem é que ensina o evangelho para os nossos filhos? É o Djap? Nós, gente. Meu moleque, se quiser, ele vai se perverter, se ele quiser. Mas ele conhece o evangelho. Os meus 2 meninos conhecem o evangelho. Eles sabem sobre ramartiologia, sobre cristologia e sobre soterologia, porque eu dei aula para eles, eu não dou só aula na FATAP. Porque o evangelho me diz que eu sou responsável de ensinar o evangelho para meus filhos. Se meus filhos se perverterem, é porque querem. Eu conversei com eles sobre ideologia de gênero. Teve um dia lá na FATAP de Santana, que foi dar uma aula, minha mulher trabalha em enfermagem, estava fazendo plantão à noite no hospital. E eu tinha que dar aula na FATAP de Santana. Quem conhece a igreja de Santana em São Paulo, sabe que ela fica quase numa esquina. Tem a esquina, e do outro lado da esquina é gay de todo jeito. Só daqueles bonitões mesmo. Entendeu? Você olha assim, ei meu Deus, você ora. Eles são bonitos, danados. Eu confesso que são bonitos. Se produzem, eles são muito bons no que fazem. Aí eu converso com meus filhos sobre isso. Porque na escola deles, que é a escola que os filhos do pastor Alex estudaram, eles me contam cada presepada que precisa ver sobre homossexualismo masculino e feminino. E eu disse assim, olha cara, vamos dar aula hoje, vocês têm que ir, eu não posso deixar vocês sozinhos. Leva o computador e fica fazendo o joguinho de vocês lá enquanto deu aula. Só que no final vai acontecer um negócio bem doido. Ó, quando a gente sair, nós vamos atravessar a rua, pegar o carro no estacionamento, e não tem como escapar. Ó. Sabe aqueles caras que eu converso? Sim, eles vão estar lá. E como é que a gente tem que fazer com eles? Tem que dar boa noite, tem que pegar na mão deles e dizer que Jesus ama. É isso aí, eu quero ver agora, vocês vão ter a chance. Terminou a aula, chegou a hora, 9h40, meu amigo, eu quero ver agora. Cara, atravessamos, tinha 4, cada um mais bonito que o outro. Não me estranhe não, eles são bonitos. Tem uns que são feios, claro, mas tem uns que são muito bonitos, né? Eu sempre me dei bem com gay, graças a Deus. Evangelizei vários deles. Agora mesmo, um acabou de falar comigo aqui, ó. Ele tem um pacto comigo. Que antes que ele transe, ele vai ligar para mim. Ele é um cara da nossa igreja. Ele ainda não fez sexo, mas ele tem muita vontade. Faz 3 anos que eu o ajudo. Agora há pouco ele estava conversando comigo ali, aqui, nesse danado aqui, desse parelhinho que não deixa a gente em paz. E eu estava atendendo uma outra irmã ali que queria se matar, casada, que tem uma filha. Eu sempre evangelizei os gays, graças a Deus. Eu gosto deles. Eu não tenho ódio nenhum deles. Eu me dei muito bem com gays, se vocês querem saber. Eu abraço e beijo os gays, se vocês querem saber. Eu adoro conversar com gays. Porque eles precisam do Evangelho de Jesus. E o Evangelho é de Deus. E o Evangelho é Jesus. E Jesus veio para os doentes. Então de mim vocês nunca vão receber um WhatsApp dizendo guerra contra os gays. Mesmo que eles façam guerra contra nós. Que a minha Bíblia não me diz que é eu que tenho
A Bíblia não me diz que eu tenho que fazer guerra, mas a Bíblia me diz que eles fazem guerra contra nós. Eu já sei. Eu já sei que o mundo vai me fazer mal. Eu não sei por que esses pastores ficam fazendo guerra contra os pervertidos. Se a única chance que o pervertido tem são eles. Construir distâncias. Tem um gay, ele era satanista. Ele se converteu a Cristo, foi o filho do pastor Menezes que pregou para ele. O Wellington Menezes. Esse cara era satanista. O Robertinho sabe dessa história. Ele conheceu. Ele sabe o que eu estou falando aqui, é uma experiência real. E aconteceu lá uns episódios lá, cara, aí um dia ele confessou para mim, eu estava no seminário, ele disse assim, beleza, ele me salvou do satanismo, mas eu quero que você saiba que eu sou gay. E cara, eu preciso gostar de mulher, pelo ouvir da pregação, ser gay é errado, é abominação, então eu quero gostar de menina. Eu disse, cara, o Deus que te arrancou de Satanás é o mesmo Deus que vai te fazer gostar de mulher. Passaram 3 meses a gente orando por ele, ele veio com um sorriso aqui na orelha, queria falar comigo. Fomos comer uma pizza lá na Guilherme Cote. Ele disse, cara, tem criança aqui, né? Então deixa eu ver como é que eu vou falar. Ele disse assim, eu estou namorando e eu tchan com ela e eu gostei. Meu amigo, eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei assim. Ele disse assim, tá vendo? Eu não te falei que ele ia fazer tu gostar de mulher, mas sobre isso, como disse Paulo, te ouviremos numa outra oportunidade. Entendeu? Ele disse, só cara, que não conta isso para ninguém, que eu vou te explicar. Ele não aguentou, contou para um pastor. O que aconteceu com ele? Ele foi disciplinado. O que aconteceu com ele, depois da disciplina, ele foi para o mundo. Sabe quem ele é hoje? Ele é um homossexual, não, como é? Um travesti em Barcelona. A última vez que eu vi esse cara, ele estava com 6 gays dentro da casa dele. E ele me chamou porque ele ia embora. A Zina conhece essa história. Eles estavam bebendo e fumando, era a despedida dele, ele ia embora. Ele soube que eu estava em São Paulo e me convidou para ir lá, que ele queria que eu pregasse para os amigos deles. E tinha um que estava morrendo com AIDS. Eu abri Romanos capítulo 10 e preguei o evangelho para eles. Eu perguntei para o cara que estava morrendo todo mal, se ele cria em Jesus Cristo. Ele disse que cria. Eu perguntei se ele queria entregar a vida dele para Jesus, ele disse que sim. E eu fiz um pedido para ele, que ele não fizesse mais nenhum ato homossexual. Ele prometeu que não faria. Ele se rendeu a Cristo ali, naquele lugar. 10 dias depois ele morreu, e eu soube que ele não teve nenhum ato homossexual. Eu vou ver esse cara lá no céu, para a glória de Deus. Ele vai estar lá, esse cara. E esse cara está lá em Barcelona. Eu estou doido para descobrir o WhatsApp desse cara. Entendeu? Porque eu soube que ele disse que para ele não tem jeito mais. Mas tem jeito. Terminando, companheiro. Então, a gente precisa ter a conversão da cosmovisão, gente. Tá? No mundo que a gente vive, não dá para a gente achar que o mundo é a igreja. E o mundo é complicado. Tá? Como já foi dito aqui, no mundo entre a modernidade e a pós-modernidade, as coisas mudaram muito, gente. Não existe mais os absolutos, vocês não vão encontrar moleza para evangelizar. Estejam preparados para ser ofendidos. Eu fico muito aborrecido com esses pastores mimados. Tem uma PEC, a famosa PEC 122, no Congresso Nacional, que se for aprovada, os pastores serão obrigados a fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. No Apocalipse, essa gente que não gosta da PEC 122, eu não gosto dela, mas eu não tenho ódio dela. E eu não espero outra coisa do mundo a não seja essa PEC, porque está no Evangelho. Essa gente que fica fazendo ativismo contra o comportamento do mundo em vez de pregar o Evangelho para o mundo, e fica fazendo ativismo político, eles vão ser contra Jesus, porque antes da volta de Jesus, o próprio Jesus vai autorizar, Jesus vai dar uma ordem. Não fiquem com medo disso não, que Jesus é Jesus, amém? Ele vai dar uma ordem para a besta e o falso profeta, o sistema maligno do mundo pervertido, perseguir os cristãos e vencê-los. Está lá no Apocalipse, apoiado pelos profetas. E pelo próprio Jesus no sermão profético dele.
E nós seremos perseguidos e seremos mortos. E é nesse momento que a última igreja vai provar que é fiel a Jesus, como ele foi fiel a ela, entregando parte da sua vida ao martírio, e o mundo será julgado. Então quer dizer que os patriarcas podiam ser perseguidos, os pastores de hoje não. Os profetas podiam ser presos e mortos, os pastores de hoje não. Jesus Cristo foi torturado, aprisionado, fustigado, humilhado. Nós, os pastores de hoje, não. São pastores mimados. Quando a perseguição vier, a tendência é de negarem a Cristo. O Espírito Santo vai preparar a igreja para isso, gente, para um mundo hostil, para um mundo que pega a Bíblia e rasga na sua cara. A Bíblia já teve respeito, ela não tem hoje. Não espere respeito. Não espere que o mundo concorde com você, não espere que o mundo te dê flores. O que foi que Jesus disse? Que nós somos enviados, missão, apostolado, como ovelha para o meio de lobos. Aliás, desconfie quando a sociedade estiver concordando muito com você. Só que você não pode ser hostil à sociedade, mas a sociedade é hostil a você. Você não pode ser hostil ao mundo, mas o mundo é hostil a você. Vou dizer uma coisa assim que eu considero muito legal. Uma das coisas mais saborosas do ministério de um pastor, pelo menos, é quando ele consegue uma vitória sobre um cara ou uma mulher que eram extremamente pervertidos e inimigos de Deus, inimigos da igreja, e que, como diz a Bíblia, rangiam os dentes contra o justo. Ou então, como diz lá o Novo Testamento, respirando ameaças. E de repente o Evangelho é poderosão de Deus, você é um instrumento, você insistiu, você não desistiu, você foi humilhado, você sofreu, e de repente a pessoa se converteu a Cristo. É a maior alegria debaixo do sol. Então, temos que nos converter na cultura também, gente. Entendeu? E como é que essa realidade, para a gente concluir, ela se manifesta, esse mundo aí? Pela pós-modernidade, que eu não preciso falar, que são valores totalmente antibíblicos, né? Mas é o mundo que nós vivemos, e nem tudo na pós-modernidade é ruim, como o Samuel já mostrou aqui, a gente deve usar com sabedoria. A pluralidade, que é outro tema, é a ideia de que tudo é igual, ou seja, a Bíblia tinha respeito, agora não tem mais, ela foi colocada no mesmo nível do Alcorão, do livro do Buda, do Allan Kardec e tudo mais. Então não esperem que as pessoas respeitem a Bíblia. Conforme Jesus se aproxima, não terá esse respeito. É a ideia de que tudo é igual. Se tudo é igual, tem a ideia do sincretismo. Você mistura tudo. A gente vai ter aí a ideia do misticismo, e de que todas as religiões são parecidas, e que o Deus é o mesmo, que todos os caminhos levam a Deus. Uma grande confusão se estabelece. E isso afeta a igreja, porque a gente tem um monte de crente mimado, que não quer sofrer por Jesus, que acha que tudo é igual, que Jesus não tem toda essa autoridade. Então nós temos apostasias dentro da própria igreja. Entendeu? Muitos irmãos vão se apostatando da fé, esfriando no Evangelho. Tem muita gente que desconfia da Bíblia. Eu nunca tive esse problema de alguém dizer para mim que não era para eu pregar pecado. Mas o pastor Rubem Amorese, o Ricardo Barbosa e o... Me ajuda aí, Mateus, o cara aqui do texto, o Lidório. Eles, nos livros que eu li deles, eles dizem que eles foram pregar em algumas igrejas e pediram para eles não falar a palavra pecado, porque os visitantes ficariam constrangidos. Entendeu? Então, esse pluralismo, essa coisa de que tudo é igual, a Bíblia é igual, Jesus é igual ao Buda, isso está contaminando o mundo. Você tem que entender isso. Entendeu? Compreender o seu tempo e estar disposto a pregar para ser ofendido. Eu peço para vocês, em nome de Cristo Jesus, que vocês abram mão do narcisismo, porque toda essa contaminação do mundo deixa a gente muito narcisista. Que tem de crente mimado, que não quer sofrer, que quer conforto dentro da igreja, e que não quer ser ofendido. Por exemplo, a igreja, qualquer coisinha que alguém fala, alguém se ofende. A gente não pode chamar a atenção das pessoas. Samuel tem que colocar gravata para pegar na igreja, quando quer brigar com a igreja, porque muita gente não aceita uma demonstração da gente. Então o que aconteceu? Um dia desse o irmão disse que estava saindo para outra denominação porque o Djap não tinha o conforto para o filho dele. A gente tem que escutar um negócio desse.
Aí, não é nenhum exagero, um outro, aí não foi comigo, foi com outro irmão que me contou, outro pastor, que o irmão estava saindo da igreja porque não tem estacionamento na igreja lá. Pergunto para vocês, irmão, um irmão desse é crente? Não é, irmão. Mas está tudo dentro da igreja, é crente antigo. Esse irmão tem 27 anos de crente, não aprendeu o evangelho. Por isso é que o Espírito Santo está pregando o evangelho de novo na igreja Adventista da Promessa. E ninguém deve se ofender por isso. Devia glorificar Deus, porque o Espírito Santo está despertando a igreja, colocando o evangelho nela outra vez. O hedonismo, então, é a religião do que eu quero. Entendeu? Eu não quero entender a cultura dos outros. Eu sou intolerante com os pervertidos. Eu não me aproximo dos pervertidos, sabendo que a graça me alcançou e que eu sou apóstolo, que eu fui enviado. Mas eu não me aproximo, eu não vou. Entendeu? Eu não quero saber de gente divorciada. Tem gente que tem ódio na igreja de irmãos se divorciarem. Ódio. Ódio. Eu estava dizendo um dia desse para o irmão aqui, eu não acredito que alguém case pensando assim, eu vou casar, cara, vai ser 1 ano só, eu vou me divorciar. Eu quero saber como é que é o sabor desse negócio de divórcio. Vocês conhecem alguém assim, irmãos? É claro que o divórcio existe por causa da dureza do coração, irmão. O divórcio é totalmente, assim, sabe, inaplicável do ponto de vista do evangelho, mas ele existe, o evangelho diz que ele existe. E ele causa um dano terrível para quem participa desse tipo de coisa. Mas não é um crime hediondo, não é um pecado que não tenha perdão. E se isso acontecer com você ou aconteceu com você, o importante é você seguir o seu caminho e acertar mesmo. Aprender com o erro e seguir o evangelho para ser salvo, amém? Agora, ódio, então tem que converter o pensamento, tem que converter o comportamento, tem que converter a cosmovisão, a cultura. Se você não entender a cultura e as perversões da cultura, não tem como você ser um missionário de Deus. É impossível você ser um missionário de Deus. Eu quero passar para vocês aqui, para a gente terminar, uma ideia bem bacana que o Lidório colocou lá no texto dele. Dizer que o evangelho, gente, ele é supracultural. Tem essa tela aí, ó. O evangelho é supracultural. Por que ele é supracultural, gente? Porque ele se destina a todas as culturas da terra. Repita essa frase comigo. O evangelho é supracultural, porque ele se destina a todas as culturas da terra. Presta atenção. Como é que você é enviado e não quer entender as coisas que você não gosta do Brasil, ou da sua cidade, ou do seu bairro? Por exemplo, você não gosta de funk, eu também não gosto. Para ser bem sincero, eu abomino aquela música. E a danada está em frente à minha casa o tempo inteiro. Só que Jesus ama aqueles funkeiros ou não ama? Então, eu sei a letra de alguns funk que os caras tocam lá. Eu não posso nem falar aqui. Meus moleques escutam, é só perversão. Todas as posições, aquele negócio, tudo lá. Bem pervertido mesmo. Aí meus moleques escutam assim, pai, como é que é isso? Putz, aí, cruel. Senta aí, moleque. E toma-lhe. Entendeu? Eles sabem. 12, 14 anos, sabem. Eles sabem por mim. Eles sabem. Meus filhos sabem, eu converso com eles. Aí, cara, eu ouço funk para entender aqueles caras. Que alegria eles têm em cantar e dançar o funk. Eu fico olhando eles dançando e cantando, mas que alegria. O funk é tudo para aqueles caras. Então, eu estou pedindo para Deus, agora me ajuda a me aproximar usando alguma coisa do funk. Porque eu não sou o Daniel, aquele cantor da nossa igreja, que ele canta funk para pregar para os funkeiros, porque ele era funkeiro. E tem gente que abomina o Daniel, porque não entende o apostolado do Daniel. Que o Daniel, ele ia morrer, ele estava morto em delitos e pecado. Satanás ia matar o Daniel quando o evangelho de Deus, tuteu de Deus, Jesus Cristo pegou o Daniel, salvou o Daniel. Ele usa a letra e a música para pregar o evangelho para os caras. E já trouxe vários caras para o mundo, do mundo para o Senhor Jesus. Então o evangelho, ele é supracultural porque ele se destina a todas as culturas. Ele é multicultural porque traz pessoas de todos os povos para Jesus. Repita comigo, o evangelho é multicultural porque traz pessoas de todos os povos para o Senhor Jesus.
Então vai pegando e trazendo para Jesus. O evangelho é intercultural. Por quê? Porque estas pessoas que vêm para Jesus, elas estão aos pés dele agora e elas se chamam igreja. E na igreja a gente tem relacionamento e comunhão com Jesus e com os outros. Então o evangelho é intercultural, interno. Nós vivemos ou não vivemos o evangelho? Vivemos o evangelho. E o evangelho é cultural. Cultural porque é o Senhor Jesus encarnado e revelado e manifesto na nossa história e no nosso lugar. Vamos repetir. O evangelho é cultural porque é o Senhor Jesus encarnado e revelado e manifesto na nossa história e no nosso lugar. Onde foi que pregaram o evangelho para vocês? Você lembra? Qual foi o lugar, a cidade, o ano? Pois é, por isso que ele é cultural, porque o evangelho foi lá na tua cultura, na tua cidade, com a tua linguagem, perto de você, alguém se aproximou e encontrou um jeitinho de falar para você e você entendeu do teu jeito. Ele é cultural, ele foi na tua cultura. E o evangelho é transcultural. Por que o evangelho é transcultural? Porque é a comissão, ou ele é a missão da igreja, levar o evangelho de uma cultura para outra cultura. Vamos repetir, o evangelho é transcultural, porque é da comissão e da missão da igreja, levar o evangelho de uma cultura para outra cultura. Nós saímos do Brasil e fomos lá para Moçambique. Levamos o evangelho do Brasil para a África. Lá nós nos adaptamos à África. Lá as irmãs pintam lábios, põe um negoção poderoso na cabeça, um negoção desse tamanho. Meu amigo, é 500 mil, um negócio por aqui, tem um negócio no calcanhar, aquelas roupas coloridas. E quando a gente chega, meu amigo, começa o culto, meu amigo, não tem um violão, não tem um som desse daqui, não tem nada. Meu amigo, você treme de ver a sonoridade, a espiritualidade, a coisa gloriosa. Deus deu um dia a chance de vocês cultuar a Deus antes da volta dele na África. Vocês vão entender o que eu estou falando para vocês, que é um privilégio que eu sei que ele dá para poucos. Eu sou muito grato a ele por isso. Entendeu? Nós pregamos lá, o evangelho é trans. Saiu do Brasil e foi para lá. Se adaptou à cultura de lá. Nasceu Plantando Esperança. Nós pegamos criancinha de 6. O projeto está com 8 anos. Quem tinha 6 com 8, 14. Aí agora nós estamos fazendo uma mudança no projeto. Estava conversando com a Alice sobre isso. Está indo um pastor para fazer um trabalho exclusivo de treinamento, de discipulado, porque agora as crianças estão com 14. Com 14 anos, uma menina, se não estiver estudando e ocupada, ela é obrigada a casar. E ela vai se encher de filho. Se ela casar com um muçulmano, já era. Como uma menina das nossas, nós perdemos uma menina para o muçulmano. Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos fazer um projeto, nós já temos tudo o projeto, vai começar agora no ano que vem, uma nova roupagem, implantante, continuar com criança pequena, mas os que estão com 14 vão ser treinados a serem discípulos de Jesus, num projeto especial. Daqui a 4 anos eles vão estar 18, nós vamos ter, para a glória de Jesus, os primeiros obreiros ou missionários nativos da África. E esses irmãos que receberam o evangelho aos 6 anos, que foi levado do Brasil, trans para o Brasil, vão sair de Moçambique e levar para outros países, porque o evangelho é transcultural, amém? Ele é levado de uma cultura para outra cultura. E por último, o evangelho é contracultural, porque ele alcança o homem e transforma o homem na sua própria cultura. Vamos repetir, o evangelho é contracultural, porque ele alcança o homem e transforma o homem na sua própria cultura. Então o evangelho não deixa o homem do mesmo jeito que encontrou na cultura dele. Nesse sentido, o evangelho é contra a cultura. Então a gente precisa compreender toda essa dimensão. Vamos repetir os 6? Vamos lá, o evangelho é... 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 E o evangelho é? Por isso é que a gente tem que se converter na cosmovisão. Todo mundo aqui na Paulista, em nome de Jesus. Mais tolerância para com os diferentes, negros,
Seria uma abominação a gente saber aqui na Paulista que irmãos, pela sua cor, como a gente está vendo agora por causa do problema do William Vac, a discussão aqueceu sobre o racismo. Seria inadmissível na Igreja de Jesus a gente ter assim, alguns atos de racismo dentro da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? É inadmissível, amém? Que não aconteça entre nós, amém? Tolerância com o pobre, com o nordestino, com gays, com judeus, entendeu? Com os corruptos. Por favor, não tenha ódio dos corruptos políticos. Você já orou por eles? Você, quando ouve William Bonner, até parece que o William Bonner... Você já orou pelo William Bonner? Aquilo tem a mesma natureza corrupta. Nossa. A diferença nossa para eles, para os corruptos de Brasília, é que nós temos quem no nosso coração, irmãos? Repita, quem é que já habita em nosso coração? Quem ele é? Fale o que você sente por Jesus. Quem é Jesus para você? Fale bem alto. Quem é Jesus para você? Que Deus nos ajude. A igreja, o evangelho e a cultura. Conversão na convicção, conversão no comportamento e conversão na cultura. Amém, irmãos? Para que a gente possa entendê-la e nos comunicarmos com ela. Deus abençoe a todos. Tudo para a glória de Deus. Amém.